Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre progressão aritmética. Hoje vamos trabalhar as atividades que começamos na aula passada e temos aí alguns exercícios que eu fiz questão de trazer para vocês porque eles trazem novidades, né? Ao resolver os exercícios, eles vão trazendo outras linhas de raciocínio que eu achei muito importante passar aqui para vocês. Essa nossa aula é a número 6. E ela se refere à atividade da aula passada, que está aí que eu coloquei, atividades da aula, referente à aula número 5, tá? Então, como eu falei, hoje é a aula de atividades. A atividade que eu preparei hoje, ela não está no livro e nós vamos resolver aqui na nossa sala virtual. Ela não está no livro, mas ela é baseada nos exercícios do livro, né? Então, assim, só a mudança de valores, mas a linha de raciocínio é a mesma, né? Ela faz parte dos exercícios propostos do livro e é uma continuação do assunto progressão aritmética. Vamos começar? Então, tá aí a questão que lá no livro vai estar com o número 9, certo? E deixa eu colocar aqui na fonte. Eu vou deixar esse indicador aí para eu saber que ela não é a atividade ela é baseada na atividade do livro, né? E aí a questão diz assim, né? Na aula passada nós vimos a classificação das progressões em crescente ou decrescente, se era PA, se não era PA, né? Então, assim, aqui é uma continuação da letra C do 9, né? Da questão 9, que diz que tendo uma sequência genérica, né, com seus termos A índice 1, A índice 2, A índice 3, até o A índice 6, que no caso aqui nem é A índice 8, né, foi um detalhe aí na digitação. E aí vamos verificar se cada sequência é ou não é uma progressão aritmética, ok? Vamos ter aqui uma lei de formação, que é essa aqui, a índice n é igual a n sobre 3 mais 2, né? Para todo n natural não nulo. Né? Justamente, ele está dizendo assim, para todo n natural não nulo, quer dizer que nós aqui vamos pegar essas letrinhas n e vamos atribuir valores, e esses valores não são nulos. Por quê? Como eu já venho dizendo, nesse estudo de sequências, né, e progressão aritmética, ela é uma sequência de números, com um detalhe, porque ela aumenta sempre com uma razão fixa, né, um valor fixo, quer dizer, o próximo número sempre ele é gerado somando um valor fixo no número anterior, e isso a partir do segundo número, né? E nós sabemos que esses valores de n, eles não podem ser nulos, porque eles se referem a posições, né? Então, quando você tem uma sequência de números, claro que as posições elas não podem ser nulas, não pode ser zero. Então, as posições elas começam sempre no número 1, né? E aí, posição 2, posição 3, isso que eu estou selecionando, esses valores que eu estou selecionando são os valores de n, né? E aqui na questão está dizendo o seguinte, n deve ser menor ou igual a 8, ou seja, nós só teremos posições, teremos 8 números, né? Porque o n que são as posições, ele está dizendo aqui que esse n tem que ser menor ou igual a 8. Então, tem que ter um n igual a 8, ou seja, é o último termo que já está aqui. Então, são informações redundantes, né? Essa informação aqui, ela já está me dizendo a mesma informação que essa daqui de baixo que eu estou selecionando agora. É redundante, entende? Aqui ele mostra que vai ter 8 termos e aqui ele também diz que as posições só vão até 8, né? E aí, pegando aqui a minha lei de formação, que é essa, eu já escrevi ela aqui embaixo, tá? Escrevi ela aqui na parte da resposta, porque a partir dela eu vou desenvolver meus números e ver se é ou não é uma PA. Aqui na letra N eu já coloquei de azul para a gente saber em destaque que eu vou substituir o N, né? O N vai receber esses números. E como eu disse lá na questão, os valores de N, tá aqui, ó, já coloquei aqui, né? Eles vêm de onde? Aí eu coloco a setinha mostrando aí. Vem do conjunto dos números naturais asterisco. Asterisco quer dizer, antes do 1 não vai ter o zero. O asterisco ele exclui o zero. Justamente por quê? Porque o n ele é referente às posições dos números. E não existe um número começando na posição 0, né? Todos os números começam na posição 1. A partir da posição 1, não é verdade?
Ok, então entendido isso, eu já coloco aqui, ó, o meu n vai receber o primeiro valor, n igual a 1, aonde? Aí a setinha mostra, na lei de formação, que é essa que está aqui em cima, né? Aí eu já começo aqui mostrando para vocês o seguinte, ó. Então, a índice n está aqui embaixo, eu já vou colocando. Só que aqui está a índice 1, por quê? Porque eu já estou substituindo o meu n por 1, né? Então, a igualdade, eu repito, aqui... onde tinha n lá em cima, de azul, né? Vocês podem perceber que eu já estou substituindo por 1 também, né? Então, o primeiro passo é esse. Onde tem n, eu vou atribuir o valor 1, não é isso? Atribuindo aí o valor 1. E aí o restante vai sendo só repetido, ó. 1 sobre 3 mais 2, certo? Agora que nós já sabemos que estamos calculando o A índice 1, ou seja, né? O A refere-se a termo, né? Então, termo da posição 1, ou seja, lá em cima eu estou calculando quem? Eu estou calculando esse amigo aqui, ó, A índice 1, né? Estou calculando ele, porque aqui eu não sei quem é, e aqui agora eu vou saber que número representa esse termo. Feito isso, tem essa maneira de desenvolver o cálculo, onde eu deixo o que eu quero encontrar paradinho aqui, esperando o desenvolvimento do cálculo. Então, vamos desenvolver esse cálculo todo agora. Como é que é isso? Deixa eu limpar aqui. Nós temos aqui, veja bem, uma fração, tá? Começa aí com uma fração, que é este número sobre o outro. Nós temos uma fração e temos um número inteiro, né? Existe um método que a gente conhece, que é tratar o número inteiro como uma fração. Você fica com duas frações, faz o MMC do 3 e do 1, que dá 3, que eu coloco aqui na outra. E existe um método que a gente chama de método prático, que dá na mesma, e ele é bem assim, a gente faz multiplicando. Vou mostrar como é que é. Eu vejo que aqui, ó, é um 3 e aqui eu sei que imaginariamente é 1, tá? Eu vou descartar por enquanto esse número 1 aqui. Vou fazer o quê? Vou colocar a igualdade, vou colocar a barra aqui da minha fração, e o meu 3 da fração aqui inicial, ele vem logo aqui para baixo, certo? E como é que vão surgir os números aqui em cima? É assim. A técnica é essa, você faz 3 vezes 2 e soma mais 1, certo? Por que soma mais 1? Porque o sinal que está aqui entre eles dois é soma. Se fosse menos, eu subtraía. Se fosse um sinal de menos, eu subtrairia. Ok? Essa técnica ela só vale para somas e subtração entre frações, ou aliás, entre números inteiros e frações, tá? Então, vamos lá. Peguei meu 3 que estava aqui embaixo, já coloquei aqui no outro lado. Aí faço assim, 3 vezes 2 dá quanto? 3 vezes 2 dá 6, não é verdade? E 6 mais 1, certo? Aí ficou aqui, ó, 6 mais 1 ou 1 mais 6. Eu coloquei aí na ordem, tá bom? Coloquei aí na ordem. Então, só se alguém não conhecia essa técnica, eu vou falar de novo. Ó. Você pode até fazer assim, ó, pegar o 1 que está aqui e repetir, pega o sinal de mais, repete e faz 3 vezes 2, que dá o quê? 6. Assim, bem rápido, bem simples. Alguns professores aí na internet, eles ensinam assim, né? Ele faz 3 vezes 2, 6, 6 mais 1. Aí já coloca a resposta 7, que é essa daqui, ó. Certo? Eu estou fazendo passo a passo, tá? E eu vou fazer mais. Os próximos cálculos são todos iguais a esse, a gente vai ver aí. Então, ó, então continuo. Igual, né? Aí faço, repito o meu 3 aqui embaixo e faço essa soma aqui. 6 mais 1 que dá 7. Resultado. Nós temos aí uma fração como resultado, que é 7 sobre 3. É o primeiro termo, é o meu A índice 1. Então, eu já posso começar a escrever minha sequência, né? Colocando ele aí, ó, no lugarzinho dele, que era onde tinha A índice 1 quando eu não conhecia, né? Então, assim, em outras palavras, né? Olha aqui, A índice 1 igual a 7 sobre 3, tá? E tá aí na sequência. Próximo. No próximo passo é substituir agora o nosso n por 2, tá aí, tá? Então, lá na nossa lei de formação, aqui onde era A índice n, ficou A índice 2, igual. Aqui era n sobre 3, fica 2 sobre 3. Vocês estão vendo aí de azul que onde tinha o n, eu já coloquei o número 2. O restante foi só repetido, que é 3, né, sobre 3 aqui, né, e mais 2 aqui ao lado. Agora vamos lá. Vou deixar aqui reservado o meu A índice 2 e vou desenvolvendo esta parte do cálculo, fazendo a mesma técnica. Passo o 3 da fração
já para uma fração grande, né? Passo uma barra grande, para que nessa barra eu coloque essas duas partes aqui, tanto essa quanto essa, só que trabalhada no cálculo aí, né? Que como é que é o trabalho? Aqui, o 2 eu só repito. O sinal repito também e faço a multiplicação. 3 vezes 2, que é a nossa técnica, dá o quê? 6. Né? E aí ficamos agora com essa soma aqui, ó. 2 mais 6, né? Que vai dar o 8, que está aqui ao lado já, sobre o 3 que já estava aqui embaixo. Ficamos com mais uma fração, tá? Deixa eu mostrar ela aqui. Essa fração aí, ela é irredutível, ou seja, não tem como simplificar e não é bom simplificar. Eu vou dizer por quê, tá? Não é bom simplificar. Nesse tipo de questão aqui é bom manter, quando der para simplificar nós nem vamos. Pronto, então encontramos aí o A índice 2, ou seja, o termo da segunda posição. Isso aqui era o A índice 1, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. A índice 1 e agora encontramos o A índice 2, ok? Tá aí dois termos encontrados. Vamos encontrar o terceiro termo, chamado de A índice 3, e para ser A índice 3 eu tenho que substituir aqui meu N por 3, né? Então aqui, deixa eu dar um zoom de novo. Tá bom agora. Então aqui onde tinha N, novamente eu substituí por 3 agora, né? Então ficou A índice 3. Reservo ele aqui e vou desenvolvendo o meu cálculo. Fica 3 sobre 3 mais 2. Vamos lá. Vou pegar, como é uma fração, eu vou pegar o denominador da fração e vou repetir aqui, né? Vou colocar igual, vou passar a minha barra, vou colocar o meu 3 aqui embaixo e vou fazer o quê? Vou pegar o 3 aqui de cima, vou repetir, vou pegar o mais, vou repetir, e o 2 ele vai ser multiplicado por esse 3, tá? 3 vezes 2 dá 6. Lembrando que essa técnica, ela é uma técnica rápida, mas o processo lento é aquele processo de MMC, viu? Não se esqueça que ele continua existindo, tá? Aqui agora a gente só está usando uma técnica rápida, que também vale, né? Então, assim, ficamos agora com essa soma de 3 mais 6, que vai dar 9, tá? E o 3 aqui do denominador é repetido. Ficamos aí com a fração 9 sobre 3. Você olhando, você pode dizer assim, professor, eu consigo dividir 9 por 3 e sei que dá 3 na resposta, tá? Poderia deixar essa resposta em um número inteiro? Poderia sim. Mas eu vou querer deixar ela sem reduzir, por quê? Porque eu estou vendo que os meus números que eu estou escrevendo aqui na sequência, você vê quem são os nossos números. Está aqui, A índice 1, 7 sobre 3, A índice 2 foi 8 sobre 3, e aqui o A índice 3 eu deixo em 9 sobre 3. Por quê? Porque fica melhor de comparar e até de calcular, vocês vão ver agora, deixando todos nessa mesma formatação, que é sobre 3, ó, sobre 3, sobre 3, sobre 3. Fica melhor de ver. Você consegue ver aqui, ó, que no numerador das frações eu tenho 7, 8 e 9. Está aumentando uma unidade no denominador. Nos numeradores, perdão. Viu? No numerador aqui é 7, o outro é 8, o outro é 9. E nos denominadores está ficando tudo igual a 3. É melhor de ver, de trabalhar elas todas nessa formatação aí, ó, todas sobre 3, tá? Por último, né? Por que por último aqui? Porque essa minha sequência, ela diz assim, eu quero só saber se ela é PA ou não, certo? Ela diz que os meus números vão até 8. Eu não vou calcular todos até 8. Eu já estou vendo aqui, mais ou menos, assim, tipo, com 3 números você já consegue ver se é PA ou não, né? Eu vou dar o fechamento colocando o cálculo do último número só para ficar um fechamento na PA. Mas ali já dava para saber se ela é PA ou não. Vamos aqui para o último. Vou logo calcular o último. Vou dizer que eu quero o oitavo termo, então quero o termo da posição 8, ou seja, N igual a 8. N se refere às posições, né? Então, onde tinha N, troquei por 8, está aqui, né? Ficou A índice 8. Aqui era N sobre 3, ficou 8 sobre 3 e mais 2. Então, travei aqui o A índice 8, vou desenvolver o cálculo. Coloco aqui o 3 novamente embaixo, no denominador, que é o lugar dele, passo a barra, vou na técnica, né? Pego o número 8 e repito, pego o sinal de mais e repito, e o 2, aí tem uma multiplicação aqui, 3 vezes 2 dá 6. E aí estamos aqui com 8 mais 6, que dá 14,
sobre o 3 que vem daqui. Então ficou isso, 14 sobre 3. Lembrando que eu estou sempre colocando as igualdades, né, no desenvolvimento do cálculo, mas não estou falando, né? Fechamento aqui, ó. Eu terminei, tem uma fração. Você pode dizer assim, não dá para... Essa aqui não dá para reduzir, não. Vai ficar 14 sobre 3, até porque nós queremos que todo mundo fique aí sobre 3, fica mais fácil de trabalhar. Então tá aí nossa sequência com 8 termos, embora eu só tenha calculado 4. Eu já consigo, a partir desses 3 primeiros, calcular uma razão, saber se tem uma razão, certo? Então, como é que faz isso? Para calcular a razão, eu mostrei que existe uma técnica, né, que é essa aqui, ó, um cálculo, uma lógica matemática que diz, ó, para calcular a razão, basta que você pegue um termo menos o seu anterior. Pode ser o segundo menos o primeiro e pode ser, olha aqui embaixo, o terceiro menos o segundo, desde que você pegue um número menos o seu anterior, né? E aí, ó, quando nós calculamos lá, vou substituir agora, vou travar o R aqui no começo e vou colocar A índice 2 menos A índice 1. Aí, A índice 2 foi quem? Eu já sei, decorei aqui na cabeça, foi 8 sobre 3. Menos, aí tá aqui, menos. E A índice 1 é quem? É 7 sobre 3, tá? Então ficaram aí, ó, no nosso cálculo, ficou uma fração menos a outra. Aí tá simples de fazer. Por quê? A técnica quando os denominadores aí aparecem. Sim, então como eu disse, dois números aí que estão em forma de fração, quando os denominadores aqui são iguais, né? Vocês estão vendo 3 e 3, fica fácil. Porque basta que eu pegue esse meu 3 aqui, que está nas duas, né? E coloque ele aqui repetido uma única vez, passe minha barra, e os números que estavam aqui em cima, eles são apenas repetidos. Olha, 8 menos e 7. Está aqui, 8 menos 7. E aí eu tenho um cálculo simples aqui em cima, 8 menos 7 dá 1, né? E sobre quem? Sobre o nosso 3, né? Eu nunca estou falando a igualdade, né, pessoal? Não estou falando aí, né? Então, chegamos aí a uma razão. Que razão? 1 sobre 3 é o número que está sendo acrescentado, somado ao número anterior para gerar o próximo, né? Então, lá em cima, nós tínhamos encontrado o primeiro número, é 7 sobre 3, né? Se nele eu já soubesse a razão, por exemplo, eu dissesse assim, olha aí, ó, 7 sobre 3. A razão, o número que aumenta para chegar no próximo, é 1/3. Ó. Some aí. Aí, soma de frações com denominador é a coisa mais simples do mundo, né? Tanto a subtração que nós acabamos de fazer como a soma, ela diz o seguinte, ó, igual, né? Passa a barra, o 3 que está repetido você só escreve uma vez e pode somar 7 mais 1, que dá o quê? 8. 8/3 seria o próximo número. E realmente, quando nós calculamos aqui, ó, dá para ver que no cálculo que fizemos na sequência, realmente deu 8/3, né? Então é isso. Show! É uma razão? Eu só vou saber quando eu fizer mais uma vez, né? Eu vou saber agora, eu já fiz o segundo termo, né? Tá aí A índice 2 menos A índice 1, né? Ou seja, o termo 2 menos o termo 1. Agora eu vou fazer o termo 3 menos o termo 2 para saber se dá 1/3 também. Ah, vocês estão vendo aí? Estão, mas vamos fazer? Então tá aí, ó, o terceiro termo eu já gravei aqui na memória que ele, sim, eu vou colocar igual, né? O terceiro termo é o 9 sobre 3. O sinal de menos eu repeti aqui também. Deixa eu apagar o resto. E o segundo termo é 8 sobre 3, tá? Então ficamos aí com uma fração menos a outra, né? Então tá, eu coloco igual. O 3 se repete, eu coloco ele uma única vez aqui. Passo a minha barra e o que está lá em cima das frações eu só repito, 9 menos 8, tá aqui, ó, 9 menos 8, ok? Igual, e vou fazer 9 menos 8 que dá 1, né? 9 menos 8 dá 1 sobre 3 que eu só repito aqui. Então, realmente, também deu a mesma razão. Isso quer dizer que, ó, você vê que eu fiz o cálculo aqui do segundo menos o primeiro deu 1/3. O terceiro menos o segundo, né? Deu 1/3 também. Eu pego uma posição menos a posição anterior. Então, se as razões elas são iguais, show, né? Show, quer dizer, essa sequência ela é uma PA, certo? Eu já posso dizer que a minha sequência, aqui eu já coloquei completa, ó. Eu coloquei completa, porque eu já sei que aumenta de 1/3, né?
Então, na verdade, essas somas aumentando um terço, um terço, um terço, é só colocar um na parte de cima. Pode reparar que esse cálculozinho que eu fiz aqui, ó, o 3 está sempre permanecendo embaixo na hora que eu somo, né? Que é igual. E aqui em cima só está aumentando. Então, onde era 7 terços se transforma em 8 terços. Se eu continuar somando mais um terço aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar os 2, 3, vou repetir um aqui e vai ter uma soma de 8 mais 1 que vai dar 9. E aí sempre assim, 9 terços, 10 terços, entende? Então, por isso que ela é uma coisa, ela de certa forma ela é fácil, né? Quando eu entendo, eu percebo que calculei aí e os números eles só vão aumentando uma unidade em cima. 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos, como a questão pede. Ok? E digo que ela é uma PA, né? Ela é uma PA e se eu pudesse dizer se ela era constante, decrescente ou crescente, o que eu diria? Diria que ela é crescente, porque ela vai aumentando, esses valores vão aumentando, né? E para falar de classificação, né, assim, constante, crescente ou decrescente, nós vamos fazer isso agora nas próximas questões, que é o caso aqui da número 10, tá? Bom, então, a questão número 10, ela diz assim, classifique cada uma das seguintes progressões aritméticas como crescente ou decrescente, certo? Então, nós vamos fazer como nessa questão que acabamos de ver aqui, nós vamos ter uma lei de formação, que está aqui na letra A, certo? E ao montar através dessa lei de formação, que está aqui, né? Eu vou olhar para os meus números já montados e vou dizer assim, é uma PA? Primeiramente eu vou dizer, é uma PA? E se for, ótimo, ela diminui a sequência, ela progride como? Diminuindo, ou ela é uma progressão que progride constante, progride por que progride? Porque sempre tem um número da primeira posição, um da segunda, um da terceira, por isso que ela progride. Os números eles vão surgindo, né? Não posso nem dizer que eles vão aumentando em quantidade, mas às vezes o valor é sempre o mesmo. Nós vamos ver isso em cada uma dessas questões aqui, né? Então você vê que tem a informação de forma bem resumida aqui, né? Tem só A índice N, esse A índice N ele resume a informação que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Uma forma de resumir uma sequência de números que diz assim, ó, vá de 1 até 8. Em vez de colocar todos os termos, eu basta colocar só um aqui, ó. Esse aqui, ó, A índice N, onde eu não digo quem é a posição do N. E aí você pode entender que essa posição ela pode ser qualquer uma, desde que ela venha de onde? Ela seja posições que comecem na posição 1. Então, sempre vou começar dizendo que N é igual a 1, tá? É isso. E aqui está a nossa lei de formação, né? E nela eu vou substituindo esses valores aqui, onde eu digo que N é igual a 1. Então, onde tem N, eu vou substituir por 1. Então, tá aqui um N aqui, outro N aqui, tá? Vamos para esse trabalho. Essa minha lei de formação eu já vou escrevendo ela aqui, ó. Tá aqui ela de novo. É 8 menos 4, é isso. Só que tem um detalhe, aqui eu já troquei por 1, mas aqui ainda é um N, né? Porque aqui é a lei de formação original. É a índice N igual a 8 menos 4N. Aí aquilo que eu disse ali em cima, ó. Os valores de N vão vir aqui do conjunto dos números naturais asterisco, né? Que é o conjunto que não tem o zero. Porque posições, né? As posições N começam sempre na primeira posição. E aí vamos lá fazer esse trabalhinho, né? Já que eu disse que o N é a primeira posição, já começo dizendo aqui, ó, vou substituir onde tiver um N eu vou colocar o número 1. E aí eu coloco a minha lei de formação, tá aqui, ó. Né? Só que aqui eu já estou substituindo realmente o N por 1. Aqui era a índice N, ficou a índice 1. Aí o resto eu repito, igual a 8 menos 4 vezes N, eu coloco de azul para você saber que aonde tinha o N eu troquei por 1. Pode olhar aqui em cima, ó. Pode olhar aqui onde tinha as posições, né? N agora tem o 1, tá? Feito isso, você já sabe que os próximos passos eu vou fazer do mesmo jeito. Vamos só desenvolver o cálculo, né? Eu vou manter aqui o meu A índice 1 paradinho, né? Esperando o desenvolvimento dessa parte que está depois da igualdade aí, né? 8 menos 4 vezes 1, né? E aí você tem aí uma subtração, não vão fazer isso, vão multiplicar primeiro, certo? Então, 8 menos, eu repito aqui, 8 menos 4 vezes 1, aí sim eu tenho que resolver as multiplicações primeiro, né? Dá 4, ok? E aí vou colocando igual
igual 8 menos 4, agora dá para fazer. 8 menos 4 dá 4. Ótimo, temos o primeiro termo da sequência. Vamos para o próximo. Para o próximo, eu vou dizer que na minha lei de formação, onde tem n, eu coloco 2. Então vai ficar, era a índice n, ficou a índice 2. Igual a 8 menos 4 vezes n, ficou 4 vezes 2. Travei aqui o meu a índice 2 e vou desenvolver o cálculo. Nesse cálculo, eu olho para a multiplicação e eu sei que ela tem que ser feita primeiro do que todos os outros, né? Que todas as outras operações. Então, 8, está aqui meu 8, está aqui meu menos, eu repito, 8 menos. 4 vezes 2, nós sabemos que dá 8, né? E aí ficamos com esse cálculo aqui, 8 menos 8, que dá o quê? Dá 0. Ótimo. Então, lá na minha sequência, eu já tenho agora também o segundo termo, que é o 0. O primeiro era 4, o segundo 0. Terceiro termo, como eu disse, basta encontrar 3. Eu vou calcular 4 aqui, só para ficar mais completinho. Então, eu vou substituir meu n por 3, vai ficar a índice 3, 8 menos 4 vezes 3. Né? A índice 3 eu travo aqui, e aí fica lá 4 vezes 3 para fazer. 8 menos, eu repito, está aqui 8 menos, 4 vezes 3 dá 12, né? 4 vezes 3 dá 12. E aí eu fico com 8 menos 12. Muita atenção nessa hora, né? Por quê? Atenção. Porque o número 8 não está aí, a gente vê. Aí, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que o número que está negativo está maior em módulo, né? Ele é um 12 e esse aqui é um 8. Então, o negativo agora ele já passou do positivo. O positivo é o 8. Ele está aqui sem o sinal, mas isso aqui é mais 8, né? Então, mais 8 é o meu saldo. Quando eu estou com dúvida de saber qual resposta vai dar, positiva ou negativa, eu chamo o positivo de saldo, ou seja, saldo é dinheiro no bolso, e o negativo é dívida para pagar, tá? Então, a minha dívida está em 12. O que é que eu faço? Pego o meu dinheiro, que é o meu saldo de 8, e pago a minha dívida aqui, ó. Quando eu pagar a minha dívida, eu vou continuar devendo, porque meu dinheiro era menor. Então, eu continuo devendo. Se eu tenho 12, dívida de 12, pago 8, fico devendo 4. E dever, né, o ato de ficar devendo, é negativo, tá? Então, tá aí, menos 4 é o quem? É o terceiro termo. Terceiro termo, lembra lá do começo? A índice 3, né? A índice 3. Isso aqui é o índice 3, tá? Então, ele é a índice 3 é quem? É o terceiro termo, tá aí, ó, menos 4 da sequência. Agora, por último, né, eu vou dizer aqui que eu vou substituir o n por 4, porque assim eu encontro a índice 4, o termo da quarta posição, 8 menos 4 vezes n, né? Então, n é 4. 8 menos 4 vezes 4. O que é que eu faço? Né? Coloco lá, desenvolvendo, igual, né? 8 menos, eu repito aqui, 8 menos. E 4 vezes 4 dá 16. Tá? E aí a mesma coisa, né? O 8 aqui ele é positivo, tá? Então esse aqui é um saldo e o outro é uma dívida, né? Então esse mais 8 é o nosso saldo e o menos 16 é a nossa dívida. Então se eu devo 16, mas tenho 8 para pagar, eu pago os 8 e continuo devendo ainda 8, tá? 8. Então essa é a resposta. Estou devendo 8. É o meu a índice 4, né? Esse aqui? A índice 4, o termo da quarta posição é menos 8. Tá aí a resposta. Então dá para ver que a sequência ela começa com 4, cai para 0, depois cai para menos 4 e depois cai para menos 8. E está acontecendo que os meus números eles estão diminuindo. Visualmente eu já poderia dizer, isso aí é uma PA. Quer dizer, eu nem sei se é uma PA ainda, né? Tipo, eu estou com dúvida, não sei se é uma PA, mas eu consigo. Eu vejo que aqui diminuiu, né? Diminuiu 4 unidades. 4 mais menos 4 dá 0. 0 mais menos 4 dá menos 4. Eu percebo que é uma PA porque o valor é fixo, mas digamos que eu não estivesse visualizando isso, então eu iria calcular a razão. Eu já sei que isso aqui é decrescente, falta só saber se é uma PA. Para saber se é uma PA, eu calculo a razão, né? Que é aquele processozinho lá que a gente faz, um termo menos o seu anterior. Tá aí a sequência aqui em cima, né? Tá aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vou calcular a razão. Pego o segundo termo menos o primeiro. O segundo termo eu já sei que é 0, menos o primeiro que é 4. E aí eu fico com 0 menos 4.
Quando eu tenho zero num cálculo de somar ou subtrair, ele é neutro, ele não vale nada. Sobra só quem? Menos 4. E ele vai para a resposta. Então essa é a razão, né? A minha primeira, encontrei uma razão. Agora eu vou fazer com o terceiro menos o segundo, né? Vou dizer que a minha razão, ela é o terceiro termo menos o segundo termo, né? Tá aí, menos, ó. E aí vai ficar lá, né? Coloco igual. Quem é o terceiro termo? Eu já sei que é menos 4. E quem é o segundo termo? É o zero. Como eu disse, né? O zero não está multiplicando, não está dividindo, ele está subtraindo. Então, ele quando está subtraindo ou somando, ele é um elemento neutro na soma e na subtração. Nesse caso, sobra para mim apenas o menos 4 de novo, né? E vai para a resposta. Menos 4, você vê que deu as duas razões que eu calculei, deu menos 4, então ótimo. A razão é sempre a mesma, menos 4. Então, se a razão ela é fixa, eu sei que essa minha sequência ela é sim, ela é uma PA, e os meus números é uma PA decrescente, né? Decrescente. Porque os meus números vão diminuindo, diminuindo. Ok? A letra B agora vamos ter mais um exemplo. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó. Forme uma sequência utilizando esta lei de formação aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Forme uma sequência utilizando essa lei de formação. Essa daqui é bem assim, né? Bem grande. Bem grande. Então, já vou aqui para a minha resposta. Vou aí colocar a minha lei de formação. Já coloquei, ó, um monte de N aqui, né? Onde tem N azul aí é onde eu vou substituir os números, né? Substituir pelos números 1 primeiro, depois 2, depois 3 e aí vai. E o meu N, sempre lembrando que é o valor que vem aqui do conjunto dos números naturais asterisco, começando do número 1, né? O zero é excluído, por quê? Porque não existe posição zero, ok? Por isso que tem o asterisco aí, excluindo zero. Começa então pelo número 1, né? Eu estou dizendo aqui que onde tiver um N, eu estou dizendo que meu N será igual a 1. Então, realmente está aqui, ó, a índice N é a índice 1. N ao quadrado, 1 ao quadrado. 1N mais 2, 1 mais 2. Menos N, menos 1. Entendido? Então, já substituí aí onde tinha N, eu pus um 1 no cálculo, bonitinho, do jeito que estava aqui em cima. Ó. Seguindo a mesma sequência, menos 4, mais 2, né? A fração, tudo aí, bonito, lindo, maravilhoso. Agora eu travei aqui o meu índice 1 no lado esquerdo da igualdade, que é o primeiro membro, e vou desenvolver o cálculo, né? As primeiras coisas que nós temos que observar nesse cálculo é aqui, ó. Nessa ordem de cálculos aí, a prioridade aqui de resolver são as potências. Aqui no numerador eu tenho uma potência e uma subtração, vocês podem notar. Já no denominador eu tenho apenas uma soma, essa eu posso resolver, tá? Então essa soma aqui eu já sei que 2 mais 1 dá 3, já coloquei aqui embaixo. E lá na fração eu vou resolver essa potência. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá como resposta o próprio 1, tá aqui. E o menos 4 eu repeti, menos 4. Está tudo resolvido? Não, falta o que está fora da fração, que é o menos 1. Ó. Ele eu só repito aqui. Está aqui ele, menos 1, eu repito aqui, menos 1. Igual, né? Vou continuar desenvolvendo. Eita, passou muito. Pronto, aqui. Tá, vamos lá. Agora, temos aqui esta fração, tá? Esta fração menos 1. Vamos resolver essa fração? Se você olhar para ela aqui, você pode notar que ela dá para dividir, viu, gente? Dá para dividir o 3 por 3 aí, ó. Então, se dá para dividir, vamos dividir, tá? Para facilitar a vida da gente, não tá trabalhando com mais, gerando mais fração, né? Quando a gente consegue eliminar a fração do cálculo, não toda a vida, mas aqui vai ser bom para a gente, certo? Vai ser bom. Eu já posso dividir aqui, ó. Eu divido os sinais, eu divido menos por mais, que está imaginário. Menos por mais, quando eu dividir, vai dar o quê? Vai dar menos, né? Menos por mais dá menos. Aí eu coloco aqui o sinal de menos. 3 dividido por 3 dá o quê? Dá 1, né? E aí eu coloco aqui o número 1. E agora repito o restante. Menos 1, tá bom? Menos 1. Agora, vocês percebam que eu tenho menos 1 e menos 1 aí para transformar num único número, simplificar.
Então, eu tenho menos 1 e menos 1. Eu tenho duas dívidas, né? Devo 1 e devo 1. Então, eu devo quanto no total? Devo 2, né? Devo 2. Eu somei os dois números negativos e deu menos 2. Então, já tenho o primeiro termozinho da sequência aqui. Eu já sei que o primeiro termo é menos 2. Vamos calcular o próximo termo. Para calcular o próximo, mesma técnica, né? Eu vou substituir n por 2, está aí, né? Substituindo n por 2, então vai ficar. Já está de azul aqui, onde tinha n eu coloquei um 2, vocês podem notar. Ficou a índice 2 e ficou o restante do cálculo. Ó. E tem a minha fração aqui em cima, numerador, denominador. No numerador eu tenho uma potência, eu vou resolver. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. E vou repetir menos 4. Menos 4, repetido. No denominador é 2 mais 2, que dá 4, tá? E agora falta colocar menos 2 que está aqui fora, eu coloco menos 2 aqui fora, beleza? Então tá, vamos continuar desenvolvendo este cálculo. Eu vou colocar aqui igual e vou fazer aqui em cima, 4 menos 4 dá para resolver. Que dá o quê? 4 menos 4 dá 0, porque é um positivo e um negativo, eles se anulam, né? Dá 0. Ok? Sobre 4 que está aqui embaixo, eu já coloco aqui. Fica 0 sobre 4. E menos 2 que está aqui, eu repito, menos 2. Beleza? Vamos continuar desenvolvendo igual. Coloca a igualdade aí. Vamos para cá. Puxa, puxa. Vamos. Estamos aqui, né? Vamos lá. Vamos apagar tudo aqui. Eu estou aqui com a fração 0 dividido por 4. Quando eu tenho 0 no numerador, aí eu posso dividir, viu? Não confundam, eu vou puxar aqui, não confundam se fosse o contrário. Se fosse 4 dividido por 0, você ia dizer que essa divisão ela não existe. Você ia colocar esse E assim, ó, esse E lindão aí, um E quadradão ao contrário e tracejado assim, ó, não existe esta divisão, certo? Não existe divisão por 0. Agora, o 0 pode dividir por qualquer número que eu quiser. O contrário existe, não é verdade? Então, isso aqui não é possível. E essa é possível, né? 0 dividido por 4 dá 0. Né? Você tem 0 dividido em 4 partes, dá 4 partes de 0. E menos 2 aqui, que é o restante do cálculo, eu repito. Beleza? Continua. Igual. Aí agora você tem 0 menos 2. Como eu disse, né? Na subtração, esse 0 aqui ele é nulo. Sobra quem? Menos 2. Então, o segundo termo, o índice 2, que eu estou calculando, ele deu menos 2 também, tá? Deu menos 2 também. E aí, gente, todos os outros números, ó, quando eu substituir por 3, fizer todo esse processo que vocês acabaram de ver, que é sempre o mesmo processo matemático, né? Isso aqui, vocês podem até pegar e fazerem essa questão. Vai ter, na verdade, uma questão similar a essa, mudando um detalhe, um valorzinho, mas o processo matemático que eu acabei de explicar, ele é o mesmo. Basta vocês reverem como foi que eu fiz aqui, potência primeiro, todo esse processo de matemática, né? Que vocês vão chegar nessas mesmas respostas aqui, ou seja, o terceiro termo vai continuar dando menos 2, o quarto termo vai dar menos 2, então no final eu vou ter uma progressão com todos os números iguais a 2. Isso quer dizer que a minha progressão aritmética ela é constante, ela dá sempre o mesmo número. Certo? E qual é a razão aqui, por exemplo, para eu ter um menos 2, qual é o número que eu estou somando aqui neste primeiro, para que eu vou somar com quanto para dar o mesmo número depois na resposta? Vou somar com 0, né? Vou somar com 0. E do segundo para o terceiro, vou somar com 0 de novo. E aí sucessivamente. Digamos que você ficou em dúvida. Ih, rapaz, não estou conseguindo, minha cabeça travou aqui. Deixa eu fazer aqui uma coisinha que eu já sei fazer. Vou calcular a razão, né? Vou calcular a razão. Vou calcular a razão fazendo o segundo termo menos o primeiro termo, só para ter certeza da razão se é 0 mesmo. O segundo menos o terceiro. Aí eu vou lá e olha, se eles são todos iguais, aí que fica fácil. O segundo é menos 2, né? Aí eu coloco menos o primeiro, que também é menos 2. Aí é onde pode ter uma confusão. É que os números eles são negativos e a própria leizinha para calcular a razão, ela tem um menos aqui no meio. Ó. Ela já traz o menos, que é um termo menos o outro. E aí, na hora de eu colocar um termo negativo aqui, ó, depois de um sinal negativo que eu já tenho aqui no meio deles, né? Eu tenho que colocar os parênteses, está entendendo? Eu quis fazer justamente para lembrar para vocês o seguinte, ó, que neste caso aqui, tá? Vamos lá.
eu tenho que separar os dois sinais de menos por um parêntese, tá? Então, atenção nisso aí, ó. Quando eu coloco um parênteses, eu tenho que eliminar o parênteses antes de fazer os outros cálculos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu não posso fazer nada até eu eliminar o parênteses. Então eu pego esse menos 2 aqui, repito aqui, opa, repetir. E elimino o parênteses fazendo a multiplicação dos sinais. Faço menos vezes menos, dá o quê? Dá mais. E aí eu elimino o parênteses e coloco o sinal de mais aqui fora. E o 2 que estava lá dentro sai para fora. E aí eu tenho aqui, ó, menos 2 e mais 2. Eu tenho uma dívida de R$2 e tenho um saldo de R$2. Então eu pago a dívida e não sobra nada, ou seja, sobra zero. É claro, gente, que este cálculo... Opa, tem um erro aqui, viu? Vocês estão vendo aqui menos 3, isso aqui é menos 2, tá? Porque foi pego de uma outra questão, né? E aí eu só aproveitei e não troquei, tá? Mas é isso, ó, tá aí, ó. Claro que são os números iguais, então se eu fizer de novo o terceiro menos o segundo termo, vai dar a mesma resposta. Tem que dar. Por quê? Porque é igual. Isso aí foi só para provar uma coisa óbvia, né, para vocês. É que as razões são iguais mesmo, né? Sempre a mesma. Então isso é uma PA e ela é uma PA constante. Quer dizer, o meu número ele não muda. Ele progride sim, mas ele não muda. Ele é constante, sempre o mesmo número fixo. Tá? Então eu dei um exemplo de uma PA decrescente, que foi essa daqui, que o número diminui. Eu dei um exemplo de uma PA que o número permanece o mesmo. Falta só um exemplo de uma PA onde o número aumenta, não é verdade? Aumenta, né? Então vamos aqui, essa pode ser um exemplo desse, né? Ele está dizendo o seguinte aqui para nós, ó. A índice N é a forma abreviada de dizer o quê? Monte aí, amigo, uma sequência de números, tá? Monte uma sequência de números. Usando o quê? Aí ele diz tal que, aí diz isso aqui, ó, mostra essas informações. O que essas informações são para mim? Nela eu consigo ver que eu já tenho dado aqui o primeiro termo, nós até falamos sobre isso, né? Que tem, lá nas sequências nós fizemos questões como essa, nas aulas tem essa mostrando, mas vamos fazer de novo aqui, tá? E aqui embaixo tem uma lei de formação, ele está dizendo que para eu calcular os meus termos eu vou usar esta lei de formação, sendo que onde tiver a letra N eu vou substituir por aqueles números, né? Então aqui na resposta eu vou arrumando as minhas informações, eu já coloquei de novo a lei de formação aqui, tá? Tá aqui ela. Nela, eu já pintei aqui de azul o que eu vou substituir, que é o N. Aqui ao lado eu coloquei o primeiro termo que eu já tenho, que é o termo 1. Eu já tenho o primeiro termo. E aqui ao lado eu coloquei dizendo que os valores de N lá, que eu tenho que substituir, vão vir do conjunto dos naturais. Não é verdade? Começando aqui pelo número 1, que é natural asterisco. Não se começa pelo 0, sempre pelo 1, justamente. Então está aqui o nosso número 1 para começar. E aí a nossa lei de formação aqui, ó, sendo que eu já estou mostrando aqui que onde tinha um N eu substituí por 1. O restante foi todo repetido. Pode olhar aí que está aí toda a repetição. Soma mais 1 e aqui soma mais 8. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Por enquanto eu não vou travar este número aqui, a índice 1 mais 1. Por quê? Porque ainda falta somar esse 1 mais 1 aqui. Eu vou travar ele no próximo passo. Portanto, eu coloquei uma setinha verde aqui. Essa setinha é quando eu quero continuar repetindo o cálculo inteiro, sabe? Tipo, a diferença dela para a igualdade é que na igualdade eu posso travar agora aqui esse número, porque eu já somei 1 mais 1, está aqui, ó. A índice 1 mais 1, 1 mais 1 é 2, então está aí a índice 2. Agora que eu já sei que está resolvida a soma, eu posso travar e deixar esse número fixo e ir colocando só igualdades no meu cálculo, certo? Aqui na hora da seta verde é porque eu precisei reescrever todo o cálculo. Eu reescrevi o A índice 1 mais 1, só que já somando, né? Escrevi ele já somando aqui, né? Neste ponto aqui, ó. Tá? Beleza. E aí, gente, eu tenho um detalhe aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para poder falar para vocês, porque para quem ainda não viu, é um ponto-chave aqui, né? Na questão, que é o quê? É o que eu disse. Lá no começo, aqui, ó, foi dito que o A índice 1 era 2, né? Ou seja, que eu já tinha o primeiro termo. Quando essa informação ela vem, quer dizer que em algum momento vai aparecer um A índice 1 para eu substituir por 2. Tá? E é isso que vai acontecer aqui, ó. Veja. Deixa eu dar um destaque aqui para vocês. Porque às vezes a caneta some aqui, rapaz. Está aqui ela. Aqui.
Esse foi a minha lei de formação, onde eu substituí a primeira vez o n por 1. Tá aqui, ótimo. Ao substituir por 1, olha o que apareceu para mim aqui. Ó. Quando eu substituí n por 1, apareceu esse danadinho aqui. Ó. Apareceu o meu a índice 1, tá vendo? Ó? Apareceu o a índice 1, quer dizer que esse menino aqui ó, pode ser já substituído por 2. Por quê? Porque foi dito aqui em cima que a índice 1 valia 2, não é verdade? Então já posso substituir, tá? Vou travar o meu a índice 2, substituir, aí coloquei igual, substituir a índice 1 por 2 e o mais 8. Veio daqui, repeti, mais 8, mais 8. Igual, né? Aí agora basta eu somar mais 2 e mais 8, que vai dar mais 10. Tá resolvido. Então quer dizer que meu a índice 2 deu 10, né? A índice 2 não é a índice 1 não, o primeiro cálculo? Não, essa questão ela é diferente, ela já traz o primeiro e você, ao substituir n por 1, você acaba encontrando o segundo. Ela é feita assim de propósito, né? Por isso que ela traz aqui ó, n mais 1, porque essa é a chave que faz surgirem os números diferentes aí. Ó. Ela não é apenas a índice n como nas outras, né? As outras é sempre a índice n, você pode notar. Ó. Então aqui fica sempre a índice 1, primeiro termo. Essa daqui não, como ela já começa com a soma, não encontro a índice 1. Eu já começo quando substituindo, encontrando a índice 2. E pode ter uma questão diferente, fazendo com que eu já encontre o terceiro, mas tudo isso tem que estar informando na questão, né? Beleza, então voltando para cá, como eu encontrei o nosso A índice 2 aí, né, que eu estou aqui destacando, ele é 10, está aqui. Então ele é o termo 2, ele é 10. Tá aqui, ó. Termo 2. E quem é o primeiro? É o 2 que foi dado lá no início, né? A índice 1 está aqui e o A índice 2 que eu acabei de calcular. Vamos calcular o terceiro? Para calcular o terceiro, eu sigo na mesma lógica. Qual lógica? Que se eu substituir o primeiramente por 1, eu vou calmamente, sem estresse nenhum, substituir por 2 e vamos ver o que acontece. Né? Então, ó, na minha lei de formação... Tá aqui. Ó. Na minha lei de formação, onde tinha n, entrou o número 2. Tá vendo? Ó? Entrou o número 2. Tem um erro aqui? Tem... Não, tem não. Porque aqui sim era a índice n. Ó. Quando tinha n, entrou o número 2. Aqui era n mais 1, ficou 2 mais 1. Aqui era a índice n, ficou a índice 2. Mais 8. Beleza? Eu vou agora fazer o seguinte. Eu coloco uma seta dizendo que eu vou repetir o cálculo inteiro. Onde eu vou pegar aqui a índice 2 mais 1 vai ficar... 2 mais 1 é 3. Então vai ficar a índice 3. Show! A índice 2. Vocês sabem quem é a índice 2? Vocês pensem um pouco. A índice 2 não está aí à toa. Eu acabei de calcular no passo anterior. Lembra? Está aqui, ó, a índice 2. Eu calculei e foi o valor 10. Então, você vê que para eu usar o índice 2 aqui, eu tinha que ter calculado o passo anterior. Né? Então, o nosso A índice 2, calculado no cálculo anterior, deu 10. Tá? Deu 10. Tá? Então, fica aí 10 mais 8, por quê? Porque aqui, depois do A índice 2, tinha mais 8. Então, eu coloquei mais 8 aqui, tá? Tá travado aí, né? Ou seja, tá travado aí o nosso A índice 3, tá? Nosso A índice 3 está aqui. E aí, eu só tenho que resolver agora 10 mais 8, que dá o quê? 18. Simples, 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 tá? Esse é o meu A índice 3, ou seja, é o meu terceiro termo da sequência. Aqui, ó. Então, eu já tenho 2 que foi dado, 10 que eu encontrei e 18 que eu encontrei. Quando eu calcular, quando eu disser que n é igual a 3, eu vou ficar com 3 mais 1, A índice 3 e mais 8. Né? A índice 3 mais 1 vai dar 4, está aqui A índice 4. A índice 3 eu calculei no passo anterior, acabei de encontrar e vi que é 18, está aqui. E mais 8 eu só repito, mais 8. E agora coloco a igualdade e faço 18 mais 8 dá 26. Quem é 26? É o meu A índice 4 aqui. Ó. Então tá bom, 26 é o A índice 4, ou seja, é o quarto termo da sequência. Vamos colocar só o nome aos bois aqui, ó, A índice 4. Esse foi o A índice 3, esse foi o A índice 2, esse foi o A índice 1. Lindo e maravilhoso, né? Então tá aí, nossa sequência ela aumenta, né? Dá pra ver que ela vai de 2 para 10. Isso aqui já aumentou 8, né? Ó, visualmente eu já vou vendo aqui. Daqui para cá eu somei com 8.
Daqui para cá eu somei com 8. Daqui para cá eu somei com 8. Ah, então minha razão é 8. Vou conferir se é 8 mesmo, tá? Então tá aí a nossa sequência linda, né? Vou fazer a minha razão, faço duas vezes, eu calculo duas vezes a razão, porque é a maneira mais certa de dizer que tá ok, né? Eu faço o segundo termo menos o primeiro e no outro momento eu faço o terceiro menos o segundo, tá? Então coloca aqui, razão é igual. O segundo termo aqui é 10, né? Tá aqui. O menos eu repito. E o primeiro é 2. O primeiro termo foi 2 que foi dado. 10 menos 2 dá o quê? Dá 8. É fácil, né? Quando o primeiro número ele é maior e positivo e vem aí no começo, né? É fácil. Agora, se você tivesse com assim, tomei em dúvida, não sei o quê, aí você olha assim, ó. Coloca o sinal de mais que está oculto. Isso aqui é saldo. O de menos é a dívida. Quem é que está maior? A dívida ou o seu dinheiro, o seu saldo? O seu saldo está maior. Então você vai pagar uma dívida de 2, show, paguei. Sobrou quanto? Sobrou 8. E quando sobra, quer dizer que é positivo. Sempre que o maior, sempre que o maior módulo A, ele é sempre o que vai estar na resposta. O que eu quero dizer? Se o saldo é maior, você vai ter uma resposta que é saldo. Se a dívida for maior, você vai ter uma resposta que é dívida. Ok? Agora fazendo aqui embaixo, aqui, ó, o terceiro termo, que é 18, menos o segundo termo, que é 10. Justamente, ó, saldo de 18, dívida de 10. O meu saldo é maior, então quer dizer, eu tenho mais dinheiro do que dívida. Então vou pagar a minha dívida, que é 10, e vai sobrar 8, justamente. Tá bom? Então tá aí, ó, provado que a razão deu a mesma, né? Ela realmente é 8. E aí, quando a razão é sempre a mesma, eu posso, toda vida que eu verifico que a razão é igual, isso aqui me dá a seguinte informação: é uma PA, amigo. Se a razão você calculou duas vezes e deu igual, é PA. Agora é crescente ou decrescente? Isso aí nós já vimos, né? Nós já vimos aí na sequência que ela é crescente, só em olhar para os números 2, 10, 18, Agora uma seguinte informação, ó. Quando a nossa razão ela dá um valor positivo, que é o caso aqui, razão igual a 8, a razão positiva é porque a PA é crescente. Quando a razão aqui, nessa outra questão aqui, foi constante, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Ela foi constante, os números deram todos iguais a menos 2, foi porque a razão deu 0. Então, se a razão é um número positivo, como a gente viu agora há pouco, ela é crescente. Se a razão der igual a 0, ela é constante. E se a razão não for positiva nem for 0, ela for negativa, cadê? Tá aqui, ó. Se a razão for negativa, ela é decrescente. Entendido? Isso aí eu também falei na aula passada, mas estou dando uma revisada. A razão é negativa, decrescente. A razão é igual a 0, constante. A razão é positiva, crescente. Então tá aí, pela razão você já sabe classificar e também olhando para os números, né? Olhando para os números. São várias formas de você verificar a mesma informação, tá bom? Bom, então para finalizar aqui a nossa aula, nós temos a questão número 11. Eu trouxe essa questão porque ela tem uma linha de raciocínio diferente, né? Você vê aqui que já é dada a PA aqui para nós nessa questão, e a PA ela vem tipo assim, com um mistériozinho, ela vem com um segredinho aí, né? Ela não vem mostrando os números, né? Ela vem dizendo que o primeiro número é X, o segundo é Y, fazendo um mistério aí, dizendo, ó, essa PA tem 3 números, mas tipo, é uma charada. Eu não estou dizendo quem é o primeiro, eu sei que ele é X, o segundo é Y, não estou dizendo quem é, e estou dizendo que o terceiro ele é 2 vezes o valor de x somado mais 2. Isso é só, tipo assim, é um cálculozinho aí para esconder que número estaria aqui na terceira posição. É um mistério, né? E esses 3 números, que eu sei que são 3 porque tem vírgula, né? Tem uma vírgula separando aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, são 3 números. E tem um detalhe, ele diz assim, olha amigo, isso aí é uma PA. Né? Quando a questão diz aí que é uma PA, eu entendo sim que os números podem ser, né? Ela pode ter 3 números. Vou dar um exemplo aqui, que podem, por exemplo, eles poderiam ser os números 1,
2 e 3, ela poderia ser crescente, tá? Essa minha PA poderia ser constante. Eu estou dando um exemplo aleatório, não tem que ser. Ela poderia ser todos os números iguais a 3, tá? E ela poderia ser decrescente. Ela poderia ser, por exemplo, 6, 4 e menos 2, tá? Poderia ser decrescente, não é verdade? Não. Ela caiu só. Não poderia ser menos 2, não. Ela poderia ser 2, é porque... Tá. Pronto. Na verdade, eu já eliminaria do meio, ou seja, ela não é constante, por quê? Porque aqui, em algum momento, ele diz que eu vou pegar o primeiro termo, vou multiplicar por 2 e ainda vou somar mais 2 unidades. Então, isso aí já faz com que o número aumente. Não tem como ser constante. Então, eu já eliminaria a segunda. Eu ficaria ainda um pouco na dúvida se ela seria crescente ou decrescente. Por quê? Porque depende do valor de x aqui, se ele é negativo ou positivo, né? Mas todas essas dúvidas, elas não precisam ser respondidas agora, certo? Eu estou falando isso só para lembrar para vocês do que a gente já aprendeu sobre PA, né? De como é que ela pode ser, né? A questão, ela vai ser respondida por mais informações que vai ter aí no enunciado, né? Então, é dito aí, né, nessa questão que esses três valores aqui que nós estamos vendo, 1, 2, 3, vamos lá, diz assim: cada termo da PA é a medida em centímetros de um lado de um triângulo cujo perímetro é 48 centímetros. Aí a pergunta: qual é a medida do maior lado deste triângulo? Tá? Então vamos lá pela ordem. Né? Tá dizendo aí que cada termo desses aí, que é x, y e 2x, eles são como se fossem o lado, eles são a medida em centímetros de um lado de um triângulo. Então, pela ordem, ele quer dizer o seguinte, ó, um lado aí, amiga, é x, um outro lado aí vai ser y, e um outro lado aí do triângulo, vou até colocar esse lado aqui maior, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, fica melhor, tipo um triângulo retângulo. O lado menor eu vou chamar aqui de x, esse eu vou chamar de y, e esse aqui eu vou chamar de 2x mais 2. Ele está querendo dizer isso aí, ó, certo? Que existe um triângulo e esses números aí em centímetros, né? Depois a gente usa no final a unidade de centímetros. Eles são o lado de um triângulo cujo perímetro é 48. Aí você diz assim, o que é perímetro? Pelo amor de Deus. Perímetro é a soma de lados. Por exemplo, se você tiver um triângulo assim, ó, exemplo, tá? Aleatório esse exemplo aqui. Lado 1, lado 2 e lado 3, 3 centímetros, todos em centímetros, tá? O que seria o perímetro? Seria o equivalente a eu somar esses lados. Pegasse o lado 1, somasse com a medida do lado 2, somasse com a medida do lado 3 e dissesse, ó, o perímetro vale 6. Então, nada mais é do que somar as medidas dos lados, né? É como se você pegasse cada pedacinho desse tipo, pegasse o pedacinho número 1, aí colocasse aqui, aí depois colocasse ao lado o pedacinho número 2, colocasse aqui, e depois pegasse o pedacinho número 3 e colocasse aqui, e medisse isso aqui com algum instrumento de medição e dissesse assim, olha, eu medi tudo, e deu ao total 6 centímetros, tá? Entendido? Então é isso. Eu mostrei aí geometricamente e matematicamente, tá? Eu vou deixar isso aqui, 6 centímetros, tá? Então, gente, qual é a medida do maior lado? Na verdade, aqui eu dei um exemplo com números, mas assim, ele está perguntando que o maior lado aí, eu vou entender, eu não sei se o maior lado é esse, realmente eu não sei se ela é crescente ou decrescente. Bom, estou na dúvida, não dá para dizer ainda, vou calcular. Esse tipo de questão, ela é bem simples, mas ela pede uma técnica. Qual é a técnica? Que se eu não conheço os lados, a primeira coisa que eu noto aqui, que entre eles, existem dois tipos de letra, né? Existe uma letra X, né? E existe uma letra Y, e a X aparece aqui de novo. Então, na verdade, só existe X e existe Y. Eu tenho que fazer com que os cálculos não tenham duas letras, tenham pelo menos ou só X ou só Y. Eu vou escolher
dizendo que eu quero trabalhar o meu cálculo tendo só a letra x, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que esse y que está aparecendo se transforme em x. Como é que eu faço isso? Aí a gente diz assim, ó. Primeiro vamos colocar y em função de x. Quando a gente diz que y está em função de x, quer dizer que eu vou dar um jeito de o meu y se transformar em x. Como é que eu faço isso? Tá? Nós sabemos que pela lei da razão, né, nós aprendemos lá que calcular a razão é assim, né? Nós aprendemos que a razão ela pode ser calculada fazendo o segundo termo menos o primeiro. E também aprendemos que a razão ela é igual ao terceiro termo menos o segundo, né? Se R é igual a R, é porque o que o R vale aqui também é igual ao que o R vale aqui. Ou seja, eu posso dizer que isso é igual a isso. Como assim, professor? Como se Marcos quer dizer que A índice 2 menos A índice 1 é igual a índice 3 menos A índice 2. E isso eu estou mostrando aqui. Viu? Aí você diz assim, pode? Pode, porque você sabe que isso aqui vale R. E você sabe que isso aqui também vale R. E R não é igual a R? É. Então, essa pequena expressão é igual a essa expressão. Não é verdade? Então tá aí, ó, lindo e maravilhoso esse raciocínio. Nós já vimos isso em outras questões, né? E aí vamos agora substituir aqui o termo, né? A índice 2, se você olhar lá para a sequência, ele é o y, tá? Ele é o y. Y. Aí pelo que está aqui eu tenho menos. Aí o A índice 1, nós sabemos que é o x. Ótimo. Igual, repito. O A índice 3 eu vou substituir por quem? O A índice 3, quando eu olho lá, ele é 2x mais 2, certo? Menos, daqui menos. E o A índice 2, ele é lá na sequência dos números, ele é o y, tá? Eu tirei eu estou dizendo isso porque eu sei que a sequência é essa aqui, né? Ó. Né? Eu sei que é essa sequência aí, ó, tá bom? Deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui para vocês, ó, tá aqui. Isso aqui é o A índice 1, né? Isso aqui é o A índice 2 e isso aqui todo é o A índice 3. Foi o que eu fiz aqui, ó. Substituí aqui A índice 1, A índice 2, A índice 1, A índice 3, A índice 2 de novo. Beleza? Substituído, vamos desenvolver o cálculo, tá? Como é que fica isso? Como é que fica isso? Eu vou transferir, aí eu coloquei aqui ao lado as informações, né? A primeira informação que eu olhei foi, usamos a regra da razão, foi essa que eu fiz aqui primeiro, demonstrei. Substituímos os valores dos termos, foi isso que eu fiz agora, substituir a índice 2 por y, a índice 1 por x e fui substituindo. Próximo passo foi fazer, mandamos y para antes da igualdade. Então, quem tem y vai vir para antes da igualdade. Onde é que eu tenho y aqui nesse passo anterior? Eu tenho y aqui antes da igualdade, ele só é repetido, tá? Aqui está a minha igualdade, né? Ó. Depois dela eu tenho um outro y aqui, é menos y, então também vou mandar para antes da igualdade. Eu vou colocar, tá menos, vem mais, tá? Vem mais. Tá ok? Então, onde tinha y aqui em cima, eu já coloquei aqui antes da igualdade. Então, já posso colocar a minha igualdade no lugar dela. E agora, o que era x que estava antes da igualdade, eu também vou colocar para depois, tá? Então, pela ordem, com calma. Quem já está, fica. Que é quem? 2x já está, fica. Mais 2 fica. Tá aqui, eu estou repetindo, né? E menos x que estava antes da igualdade, eu vou colocar agora para depois da igualdade. Então, quando eu tiro de antes para depois, eu mudo a operação, né? Se aqui o x era menos, aqui ele veio mais, tá bom? Feito isso, vocês podem notar agora que eu tenho antes da igualdade todos os y e depois da igualdade todos os x e os números que não tem x também, tá bom? O que aconteceu? Esse parêntese aqui, não foi? Ele sumiu, não foi? Mas pronto, foi o parêntese. Esse parêntese aí, ele não estava alterando nada, né? Não tinha nenhuma multiplicação antes dele, né? Ele nem precisava estar aí nesse momento, né? Por quê? Porque ele estava logo depois da igualdade, eu não precisava escrever ele. Por quê? Porque os números que vinham depois não tinham multiplicação, né? Então não precisava, ele não se envolvia
Ele não atrapalhava em nada, nem se envolvia com nenhum cálculo. Ele está livre, então ele pode ficar sem o parênteses. Beleza? Ok? Isso aqui eu posso somar, né, minha gente? Olha, y mais y, eu vou ter 2y, né? Porque eu tenho aqui um mais e mais, né? Olha. Isso aqui imaginariamente é como se fosse mais 1, isso aqui fosse mais 1. Então ficaria mais 1 dá mais 2, ó, mais 2. E y, que é a letra que eu repito. Beleza? Aqui do outro lado eu vou notar que eu tenho 2x, ó. Quem tem x? Esses aqui, ó. Isso aqui é como se tivesse um 1zinho imaginário. Então eu tenho aqui mais 2 e mais 1. Mais 2 e mais 1 dá o quê? Dá mais 3 aqui embaixo. Ó. Então esse com esse aqui vai dar mais 3. E agora eu repito, mais 2, tá? Então ficou aí, mais 3x mais 2, beleza? Próximo passo eu coloquei aqui ao lado, que é isolar, né? Desenvolvemos e o quinto passo é isolamos y. Acabamos de desenvolver, né? Fizemos isso aqui, chegamos nisso. E vamos agora isolar o y. Isolar é deixar ele sozinho. Então esse 2 aqui, que está aqui, ó, ao lado do y, ele está multiplicando, né? Por quê? Porque quando não aparece nenhum sinal, eu sei que aqui imaginariamente é uma multiplicação. Então esse 2 que multiplica vai sair daí dividindo. Ele vai passar de antes da igualdade para depois da igualdade. E para ele vir dividindo, ele vem na parte de baixo. Ele se transforma em uma fração. Ele vem para o denominador da fração. Vem aqui para baixo. E quem fica em cima? Quem estava já lá no segundo membro, que é 3x mais 2. É só repetir, podem reparar. Feito isso, minha gente, nós acabamos de encontrar o valor de y. E como esse y? Ele ficou em função de x, né? O que, lá em cima, lembra que tinha, vamos calcular y em função de x? Quer dizer que o meu y agora ele tem um valor em função de x. Quer dizer, é um valor que dentro dele aparece ainda a letra x, tá? Isso é bom para a gente? É ótimo, porque aonde tiver o y, ele vai sumir do cálculo e vai aparecer esse número aqui, 3x mais 2 sobre 2. Então, é uma forma de eu eliminar o y e fazer com que o meu cálculo fique só com letras x, que é nosso objetivo. Aqui eu escrevi de uma maneira diferente, né? Só para mostrar que essa forma aqui pode ser escrita desta maneira, né? Ou seja, colocando a barrinha em vez de embaixo, colocando aqui ao lado. Lembrando que quando eu fizer isso, eu sou obrigado a pegar, a colocar tudo que estava lá em cima dentro de um parênteses, tá? Porque se eu não colocar um parênteses, ficaria como se essa barra fosse só desse 2. Ficaria assim, ó, ficaria 3x mais 2 sobre 2. Eu estaria dizendo que a barra era só desse 2, tá? E como ela não é, ela é do todo, eu tenho que colocar um parênteses aqui, beleza? Só acrescentando informação aí para vocês. Bom, temos aí o valor de y, né? Agora, né, depois, eu coloquei aí, depois basta substituir quem? Y pelo valor que eu acabei de encontrar, que é o valor que ele agora está valendo, né? Então, onde tiver y, eu vou substituir por 3x mais 2 sobre 2. Substituir aonde? Pelo amor de Deus. Substituir aqui, ó, certo? Aqui nessa informação que eu vou passar para vocês, tá? Nós vimos lá em cima que o perímetro é a soma de todos os lados, né? Nesse caso, são 3 lados, eu estou selecionando aí, ó. Nesse caso, são 3 lados, tá aí. E a soma desses 3 lados, que nós vimos lá em cima, é igual a 48, né? Deixa eu ver aqui. Isso, é 48. Aqui tem um 39, porque era de uma outra questão que eu copiei e não mudei aqui. Então, tá aqui. Opa. Eita, peraí. Pronto, é 48. A soma dos 3 lados é 48. Foi dito na questão que a soma era 48. E quem são os 3 lados? Lembra que cada termo era referente a um lado, né? O A índice 1 era um lado, o A índice 2 era um lado, e esse aqui que era o A índice 3 era um outro lado. Quer dizer que quando eu somar os 3 lados, né? A soma total tem que dar 48, né? Isso é o perímetro, né? Isso é o perímetro. Então, você note que aqui, onde tem o y, eu vou substituir pelo valor que eu acabei de encontrar, de modo que o y desaparece e o meu cálculo fica só com letras x. Antes de substituir, eu vou fazer um detalhezinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu vou eliminar esse parênteses, tá? Eu vou eliminar esse parênteses para vocês verem que
Como é que elimina? Eu vou fazer a multiplicação de mais por mais que está aqui imaginário, né? Mais por mais vai dar o quê? Mais por mais dá mais. Então, eu já tiro 2x do parênteses aqui embaixo com o sinal de mais. Tá aí? Ótimo. Agora, esse sinal que está antes do parênteses, eu vou multiplicar por esse também. Mais por mais vai dar o quê? Vai dar mais. E aí, eu coloco mais 2 aqui embaixo também. Tá bom? Ou seja, não mudou sinal nenhum. Quando fora do parênteses é um sinal de mais, ele não altera os sinais que estão dentro. É isso. E aí eu fico com esse cálculo aí lindo e maravilhoso. E aqui neste lugar do y eu vou substituir por x, tá? Vou substituir por x. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu repeti o meu x, o meu y eu já substituí aqui pelo valor dele, né? Que é essa galera toda aqui, ó. Tá bom? Tá tudo aí, tá substituído. Vou apagar. E o restante eu venho repetindo, ó, mais 2x mais 2 igual a 48. Beleza? Agora, se você olhar para o cálculo agora, só aparece letra x, x, x. Tá bom? Então, o cálculo agora só tem x, não tem mais y. Foi para isso que trabalhamos esse tempo todo, né? Agora, diz assim, ó. Você note que nesses números aqui, após substituir, tem uma fração aqui, né? Tem uma fração. Ao ter essa fração, né? Lá numa questão anterior eu usei o método prático. Aqui eu não vou usar o método prático, mas até poderia. Eu poderia sair multiplicando esse 2 por x, que dá 2x, esse 2 por 2x, que dá 4x, esse 2 por 2, que dá 4, e esse 2 por 48, que dá 96. Poderia? Poderia, tá? Eu vou usar a técnica mais comum do MMC também, né? Como eu posso usar ela, eu vou escolher usar ela, certo? É o que eu coloco aqui nesse textinho. Diz assim, como tem uma fração com denominador igual a 2, né? Eu vou fazer o MMC entre 2 e 1. Por que entre 2 e 1? Porque se nós olharmos aqui, ó, quando eu tenho uma fração, eu vou tratar todos os outros números como fração sobre 1. Ó. Eu vou supor, né, que aqui embaixo teria o número 1 e agora todo mundo é fração. Quando eu tenho frações com denominadores diferentes, né, 2 e 1, né, são dois números diferentes, 2 e 1, eu calculo o MMC para saber quem é o único que vai ficar em vez de números diferentes. Toda vida que eu tenho MMC entre um número 1 e o outro número, a resposta dá sempre esse outro número. Ou seja, entre 2 e 1 dá sempre, vai dar 2, tá bom? Vai dar 2. Bom, então sabendo que o MMC é entre 2 e 1, né, é 2, eu vou agora automaticamente colocar todos os numeradores, né, sobre o valor 2. Né? Então, eu coloco toda a minha expressão aí matemática sobre 2. Né? Então, tinha 1, né, que era aqui, nesses pontos, né, eu já substituo tudo por 2. Né? Onde tinha 2 permanece e o restante eu substituo tudo por 2. Pronto, está feito o MMC. Né? E aí, ao fazer essa substituição, nós temos que fazer o seguinte, né? Eu pego o 2 que eu encontrei e divido pelo que eu tinha antes, né? 2 dividido por 2, 2 dividido por 1 dá o quê? Dá 2. E aí esse 2 eu multiplico por x. 2 vezes x, né? 2 vezes x vai dar aqui, eu já vou colocando a resposta aqui embaixo, dá 2x. E aí saio fazendo o mesmo processo para todos, né? 2 dividido por 2, aqui, ó, dá o que? Dá 1. E 1 multiplicando o numerador aqui em cima, né? Multiplicando tudo aqui, ó, dá tudo isso aí, porque 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então, fica só repetido aqui, 3x mais 2. E sigo fazendo, ó, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2x aqui de cima, né, do numerador, vai dar 4x, coloquei aqui embaixo. E sigo, né? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2 aqui de cima vai dar o quê? 4. Eu coloco aqui embaixo. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 48 dá 96. Eu já coloco aqui embaixo. Feito esse processo, aí os numeradores já estão atualizados, né? Já feitas as multiplicações. Eu agora posso eliminar. Feito isso, eu posso eliminar todos os denominadores. Essa é a técnica, né? A técnica é essa aí, então fica só o que estava aqui na parte superior das frações, né? Eu vou repetindo, 2x
mais 3x mais 2, mais 4x, mais 4, igual a 96. Olhando agora, eu vejo que dá para somar os termos semelhantes, né? Ou seja, quem tem letra x eu posso somar, né? Então vai ficar, como é tudo positivo, é só somar. 2x mais 3x dá 5x, mais 4x dá 9x. Então eu já coloco aqui a resposta, porque eu estou simplificando esses três num só, tá? Ok? E os valores que não tem x, que é o caso aqui do mais 2 e o mais 4, eu vou colocar eles dois aqui para o lado direito, onde está o 96, que também não tem letra x, né? Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou levando quem tem x para antes da igualdade e quem não tem fica depois. Então, 96 repete. Esse mais 4 aqui, ó, ele vem como menos 4 para o lado direito da igualdade. E o mais 2 daqui vem como menos 2 do lado direito da igualdade. Agora eu posso dizer o quê? Vou repetir aqui o meu 9x, tá? Para fazer essa simplificação, né? São dois números negativos. Isso aqui dá menos 6 mais 96. Ó, saldo de 96, dívida de 6. Eu pago 6 aqui de dívida e sobra ainda 90, né, de saldo. E é a nossa, vem para cá, 90. Então, estou aí com 90x igual a 90. Então, eu tenho que isolar o meu x. Eu vou tirar esse 9 que está multiplicando, vou passar ele aqui para divisão, né? Então, nós vimos aí que se aqui tem uma multiplicação, esse 9 que está multiplicando, ele sai do lado esquerdo, vai para o lado direito, só que ele vai dividindo. Isso aqui também poderia ser escrito assim, né? Eu tinha um 90 lá, e o 9 que estava aqui multiplicando, ele vem para cá, ó, vem dividindo. Sai daqui e vem para aqui, tá bom? Foi isso que foi feito, né? Até agora aí na nossa questão. Então, ficou aí x igual a 90 dividido por 9, né? Que eu coloquei dessa forma aqui, tá? Aqui. E 90 dividido por 9 dá para fazer uma resposta direta aí. Dá 10, né? Claro que eu estou vendo que é 90 positivo e 9 também é positivo. Então, se eu dividir mais por mais, também dá mais. Tranquilo? Então, encontrei agora, finalmente eu encontrei o valor de x. X é 10. Quando eu encontro o valor de x, eu encontro todos os outros, tá? Porque agora é só, eu vou colocar aqui, ó, substituindo x por 10, vamos saber o valor de cada termo, ou seja, de cada lado. Por quê? Porque cada termo, ele representa um lado, né? Foi dito lá em cima que o primeiro termo era a índice 1, que era x, né? O primeiro termo é a índice 1, que é x, né? Então, eu já sei quem é x, né? Então, meu a índice 1, que é x, eu vou substituir x por 10. Então, automaticamente, a índice 1 é 10. Ou seja, o primeiro lado lá do triângulo é 10. Fechou, né? O segundo lado, ele era dito o seguinte, tá aí, ó, o a índice 2, o segundo termo, que é também o segundo lado, ele vale y. E quem é y? Lembra que nós trabalhamos y em função de x e encontramos lá em cima, encontramos isso aqui, ó. Aí agora nós podemos substituir de novo aqui, ó, y vale 3 vezes x mais 2 sobre 2. Sabendo que x aqui é 10 e eu posso substituir. Então, 3x fica o quê? 3 vezes x fica 3 vezes 10. O resto eu repito, que é mais 2 e sobre 2. Né? Vou resolver essa multiplicação aí de 3 vezes 10, que vai dar 30, e vou repetir o resto, mais 2 sobre 2. Próximo passo é somar 30 mais 2, que vai dar 32 sobre 2. Agora eu posso dividir, aqui é mais. Aqui é mais por mais vai dar mais aqui na resposta. E 32 dividido em duas partes, né, vai dar 16, correto? 16. Acabamos de encontrar o valor de y, que é o segundo lado, né? O segundo lado, ou seja, o a índice 2 é igual a 16. Então, lá na nossa sequência, o próximo número é 16, tá? 16. Falta só mais um, que é o terceiro lado. O terceiro lado, lembra? Lá em cima, tá aqui. 2x mais 2, né? 2x mais 2. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Então, o terceiro lado aqui, que vale 2x mais 2, eu já vou segurando ele aqui. Tá aqui. Eu vou, onde tem x, substituir por 10. Então, vai ficar 2x, ele é
2 vezes 10. E mais 2 eu repito. E aí vamos trabalhar essa multiplicação. 2 vezes 10 dá 20, está aqui. E eu repito o restante, que é mais 2. Agora é só... Tá aí, ó. Só terminar de responder. 20 mais 2 dá 22. Isso aqui é quem? É o terceiro termo. Então tá fechado aí nossa sequência de termos, né? Se eu for colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui na frente. Minha sequenciazinha lá, os meus lados. Eu tenho um lado que vale 10, eu tenho um lado que vale 16 e eu tenho um lado que vale 22. Esse é meu triângulo aí, ó. Vou agora saber, né? A pergunta era, vou conferir para ver se eu acertei tudo. Estava sendo dito que o perímetro, lá em cima, na questão de só o perímetro tem que dar 48. Então, eu pego os meus três lados encontrados aqui, 10 mais 16 mais 22 e somo, né? Esse aqui é meu perímetro, né? Tá aí o meu perímetro. 10 mais 16 mais 22 realmente dá 48. Então, tá certo, o perímetro é 48, ótimo. Eu somei os três lados. E a pergunta da questão era, qual é o valor do maior lado? Tá aí, ó. O maior lado é 22. Realmente era o último valor encontrado aqui que surgiu de 2x mais 2. Então, essa sequência, até pelos números aqui que eu escrevi, ela é uma PA, né? onde os números aumentam aí, ó. É só fazer, ó. 16 menos 10 dá quanto? Dá 6, não é verdade? Então, que daqui para cá aumentou 6 e daqui para cá também aumentou 6. Então, a razão dessa PA é uma razão igual a 6. Já que a razão ela é positiva, a PA é crescente. E eu consigo ver isso aqui, ó, 10, 16, 22. Ótimo. E o maior lado, né, como ela é crescente, tá aí. O maior lado é o último mesmo. Né? Era aquele mistério que estava lá em cima, que era 2 mais 2, que se transformou em 22, né, pelos cálculos aí. Então, tá aí. Finalmente sabemos que o maior lado, que é correspondente ao A índice 3, ele é 22. Isso era um valor de uma outra questão. Ele é 22. Então, tá aí, gente, o maior lado. Finalmente encontramos, né, esse triângulo aí, né? Eu não sei se ele é retângulo, mas ele é um triângulo aí, realmente, como eu mostrei. Ele é um triângulo aí que tem três lados, um lado assim, outro assim. Eu estou fazendo um triângulo parecido com um triângulo retângulo, mas eu não vou dizer que ele é retângulo, até porque nem está aí, né? Esse lado aqui seria o equivalente a 10, esse lado aqui seria equivalente a 16, e esse aqui seria o equivalente, que é o maior, a 22. Né? Beleza, gente? Então é isso. Com isso nós finalizamos aí mais uma etapa, né? Deixo aí a minha mensagem para vocês. Seja a mudança que você quer para o mundo. À medida que você muda, o mundo muda junto. Tá? Então, gente, um abração, certo? Quero agradecer aí por todos que ficaram aqui até o final, pela paciência, né? Quero agradecer também por ter conseguido passar o conteúdo para vocês. Espero de coração que vocês tenham absorvido. Se não, voltem, revejam, certo? Tenham um bom proveito, certo? Minha gatinha Ava terminando aqui comigo, né? Minha lindeza, certo? Dá um tchau aí, Ava, pra galera. Não? Então tá, gente. Obrigado. Espero que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus.